Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Caçadores de Encantamento. Meu nome é Rodrigo Lisboa Meu nome é Andrei Freitas. e nós somos os Caçadores de Encantamento. Pois é, estamos aqui retornando por esses dias aí, tivemos alguns contratempos, né? Mas graças a Deus tudo está bem, estamos voltando com o nosso canal. E para você que está chegando, desde já, vamos lá, gente, vamos se inscrever no nosso canal. Vai lá, deixa o seu like e também comente. Deixa o seu comentário, o que você está achando aqui dos vídeos, se está ajudando você de alguma forma, e também ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. E hoje, né, Andrei, a gente conversou nos bastidores, eu acredito que o assunto ele conecta aí todo tipo de pessoa e todo tipo de empresa. Nós vamos falar hoje sobre a tal da autenticidade. Então, de fato, quando a gente fala em autenticidade, tem uma ligação direta aqui com aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro. Então, autenticidade, verdade. Então, a minha primeira pergunta: você se considera autêntico? Você considera que trabalha numa empresa que é autêntica? E nós conversamos agora, até nos bastidores, sobre isso. E um levantamento que eu sempre faço é que nós, né, e digo nós, digo as empresas, mas nós não conseguimos fingir por muito tempo quem nós somos, né? Isso é uma prova, até eu não assisto reality shows, mas assim, lá atrás, quando eu assistia Big Brother, assistia ali também. Eu lembro que meu primeiro reality show foi a Casa dos Artistas, né? Que eu assisti SBT. do SBT, foi. E depois teve a Fazenda, teve outros também, tem outros reality shows que, né, a gente até tem alguns streaming aí que tem, né, esses realities. Mas o que a gente percebe? É que as pessoas, elas entram, principalmente aquela pessoa que é ator, né, que a gente já conhece, ela entra de uma forma, ela entra com aquela pegada, parece que ele está atuando naquele momento, mas chega um determinado momento que parece que ele deixa de atuar. E aí que entra a verdadeira face, né? Então, aquele protagonismo, nesse caso eu considero que o protagonismo ele é exercido de uma forma real. E aí a pessoa real é aquela pessoa que você está vendo, aquela pessoa que aí, lógico, hoje aí o público não poupa críticas, né? Já vai lá e já, já vai atacando. André, me diz aí, qual é a sua visão em relação a esse ato de autenticidade? Como que você enxerga isso? Vamos lá. Então, pessoal, muito bem-vindo a todo mundo aí. Satisfação novamente voltar a conversar com vocês. Um abraço para o Rodrigo. Queria dizer, assim, que primeiro a autenticidade, a gente está falando agora até, inclusive, tu falasse sobre a ideia das redes aí, a gente vive uma ideia de época de tribunal, né? Tribunal da possibilidade de cancelamento, que as pessoas, quando falam É. qualquer tipo de coisa, esse processo, quando a pessoa não é autêntica, ou então quando existe uma incongruência, uma incoerência entre a estratégia que ela está apostando num discurso e a cultura que ela vai trabalhando, que é a prática com que ela está fazendo, quando elas se chocam, a gente tem um atrito tão grande que as pessoas acabam enfrentando, e assim, uma vez que a pessoa acaba saindo do prumo, ou então buscando, atingindo de uma forma que ela não está pensando que ela deve fazer daquele jeito, a forma de ela ser atingida e julgada por todas as pessoas para te retomar a tua reputação, tudo que tu tem antes, é muito atingido desse processo de autenticidade. A autenticidade, a gente pode tentar analisar, Rodrigo, muito mais para esse campo da genuinidade. A gente pode lembrar que o que é autêntico na vida das pessoas, as pessoas quando vão trabalhar com um tipo de autenticidade, elas têm que pensar aquilo que envolve o empoderamento dela. O que ela tem como valor, o que ela tem como crença, as atitudes na hora de se comunicar. Se a gente perguntasse no início assim, se você é autêntico, todo mundo vai se considerar autêntico. Todas as pessoas se consideram autênticas e assim, o meu propósito de vida é que assim nós nunca estamos estagnados, nós sempre estamos buscando o nosso melhor, cada vez mais próximo do que eu vou ser. Só que tem um problema muito sério que as pessoas tratam a autenticidade para falar assim, eu falo tudo aquilo que eu penso. Só que realmente é ser autêntico, é uma forma de a gente tentar identificar, só que não seria uma relação mais próxima a tu ter um objetivo, um propósito, e nesse caso tu consegue dar um significado à tua existência e tu consegue criar
algum tipo de forma, e tu vai traduzindo essa ideia de valores, de crenças, atitudes. Então, para isso, muitas empresas têm, a gente vive como uma situação que é muito interessante, que nós estamos muito preocupados demais em atender as expectativas das outras pessoas, e a gente tenta muito imitar as outras pessoas. Então, esse tipo de ausência de genuidade, ausência de autenticidade, acaba impactando naquilo que tu oferece, e acaba impactando, inclusive, em quem é você mesmo. Se nós tratarmos agora sobre uma análise de presente, passado e futuro, antigamente, no passado, eu não era tão autêntico quanto eu sou agora. E o meu propósito de vida é ser mais autêntico ainda daqui mais para frente, eu tentar ter mais relação com o meu propósito de vida e fazer uma entrega. E quando a gente fala sobre propósito, sobre autenticidade, a gente tem que pensar muito na ideia do propósito do bem comum. Muitas organizações, elas trabalham sem essa ideia, sem essa preocupação de oferecer uma análise do bem comum, e se aquilo que estás oferecendo tem relação para oferecer, tem um tipo de incoerência. É uma pergunta até que eu faço para ti, Rodrigo, deixa eu ver para o pessoal também, se a gente está disposto, se nós estamos dispostos a abrir mão de resultados, caso a gente consiga perceber um momento, um conflito com um propósito maior. Por exemplo, se eu perceber que eu vou deixar de ganhar dinheiro por um tipo de atitude, que minha empresa sempre defendeu esse valor aqui, que vai ser o bem da humanidade, digamos nesse caso. Só que se eu focar nesse bem aqui, eu vou perder dinheiro, inclusive até o que eu estou oferecendo para acionista, será que a gente vai realmente deixar de buscar esse resultado prevalecendo o valor? O que você acha aí, Rodrigo? Olha, o que você perguntou, inclusive, um final de semana desse, eu estava comentando com o primo da minha esposa, né? Ele estava falando sobre o irmão dele, que ele tinha recebido uma proposta em uma outra construtora e ele tinha recusado essa proposta. Por quê? Porque os valores dele não compactuavam com a outra empresa. Então, ali ele achou melhor continuar lá, ganhando, né, ganhando um pouco menos, mas ali ele sabe que os valores dele, dele está condizente com aquilo que ele está fazendo. Então, eu acredito assim que isto, né, é uma forma que a gente faz essa ligação. Então, hoje as pessoas, eu acho que elas estão cada vez mais adeptas a isso. Até então não existia uma troca, e até mediante a tua pergunta, uma coisa que eu até anotei aqui agora há pouco, e é legal porque a nossa fala agora está fazendo sentido. Ontem mesmo estava lendo, né? São empresas no próprio LinkedIn que colocam lá vagas, disponibilizam, as pessoas entram na empresa e de repente ali a pessoa posta que está super feliz de ter sido escolhido para a vaga e blá blá blá. Só que aí eu percebi, aí tem um cara que é um top no LinkedIn, ele falou uma coisa assim que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: ok, mas para essas 10 pessoas, elas estão felizes da vida, elas estão expondo ali seu contentamento, a sua felicidade de trabalhar nessa empresa, mas será que as 50 pessoas que não foram contratadas, será que a empresa entrou em contato com ela? Será que a empresa depois ligou para ela? Porque essa empresa, muitas vezes, ela se diz humanizada, essa empresa, ela se diz assim que não se fala mais em gestão de pessoas, já acabou, se fala em gestão de gente, cara, mas a gente vê cada vez mais isso como um lobby. Porque, na verdade, esse negócio de humanização, e às vezes me frustra, sabe, Andrei? Por mais que eu sou especialista da área, por mais que eu trabalho nisso, mas eu percebo que hoje humanização virou assim, nada, as empresas usam, mas nada que seja autêntico, virou mais um lobby. Então, assim, uma forma de eu pegar e mostrar que a minha empresa ela carece disso, a minha empresa, ela defende isso, defende aquilo, mas por trás das cortinas, por trás dos bastidores, ela não defende nada disso, né? E isso vende mais, né? Vende mais, né, Rodrigo? Vende mais, né? Vende mais tudo. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que são empresas que acabam caindo logo no início, como você falou. Aí, pronto, aí já entra aquela questão do cancelamento. Estou cancelando porque não achei que não era dessa forma, tudo, né? Mas eu acho que, baseado no que você perguntou, e isso faz muito sentido, eu acredito, assim, que os nossos valores, eles precisam estar, né, propriamente condizentes com essa empresa, né? Com o meu valor quanto pessoa. Eu ser autêntico e a empresa também sendo autêntico, então eu acho que isso cria uma compatibilidade melhor, né? A gente vai ficar juntos ali.
vai ter essa, eu acho que nesse formato. E uma coisa também, que até complementando você, né? Parece que é uma coisa que isso nos prejudica, tem nos prejudicado assim até no sentido emocional do momento. Nós queremos de todas as formas agradar a todos. E não é possível agradar a todos. Então eu crio um produto, crio um serviço, e a primeira coisa que eu penso é, eu preciso fazer um ótimo atendimento, eu preciso ter excelência nisso que eu faço. Só que assim, ó, pode ver, toda empresa que abre assim, ó, pega aí na sua redondeza, por exemplo, Andrei, uma empresa Uhum. que abriu faz recentemente. Aí você vai na empresa. Olha, o atendimento, assim, hoje mesmo eu fui numa empresa, não vou falar aqui o nome, mas fui numa empresa assim que eu fui atendido, uau, que atendimento, né? Show. Só que a empresa abriu, acho que vai fazer 2 semanas. Então, né, justifica. Mas assim, ó, eu tenho certeza que daqui 6, 7 meses eu vou voltar nessa empresa, o atendimento não vai ser igual. Não é que eu estou gorando, não é nada disso, mas a gente É sabe a que realidade. o momento da autenticidade ele vai entrar eu acho que esse é o momento que a autenticidade entra, né? Eu acho que Uhum. esse momento. Então, Rodrigo, e para mim também tem duas coisas muito importantes que o pessoal fala por trás da autenticidade. Tem duas variantes que fazem muita influência. Primeiro, que a autenticidade ela depende do autoconhecimento. A gente tem que aprender que o autoconhecimento é assim, a gente agir de acordo com o eu mais profundo. Aqui, no momento que eu passo a me conhecer, a entender a minha organização, a minha estrutura, como é que ela funciona, como é que funciona a minha cultura ou a cultura da minha organização, a gente passa a poder a saber a forma como aquilo acontece e as minhas ações serão condizentes de acordo com aquilo. Então, isso é uma das grandes variáveis. E, por outro lado, também, não temos só a ideia do autoconhecimento, mas também de uma história. Toda a organização que pense em criar uma inovação ou pense em criar alguma, porque até a autenticidade e inovação tem uma relação muito grande, mas para te poder inovar num campo desse aspecto, tu tens que estar muito próximo à história daquela organização, à tua própria história. Tu tens que conhecer aquilo que está acontecendo. Já até teve algum tempo que eu lembro que tu contasse para mim sobre toda organização tem como se fosse a pessoa que criou, ela tinha aquele sonho, ela desenvolveu uma estrutura porque ela chamou as outras pessoas para criar essa estrutura, porque aquele sonho que ela construiu teve uma dificuldade, mas ele tinha um propósito, uma relação, por que aquele construiu daquele modo, por que ele buscaria aquilo daquele jeito. Então, toda organização tem história e tem um criador que está por trás disso. Então, se a gente consegue aliar essa parte da história com a memória e também com o autoconhecimento, a gente cria um todo pronto para desenvolver uma autenticidade. E a autenticidade vai ser legítima, vai ser autêntica e também vai ser genuína. Vou dar 2 exemplos aqui rapidinho, Rodrigo, sobre uma questão de crise de autenticidade nas corporações. Teve uma empresa, esse caso é verídico, tá? Uma empresa que monta automóveis, né? Uma empresa multinacional, até não sei se é uma empresa, inclusive, que está aqui no Brasil. Eles fizeram uma divulgação na época sobre a questão dos poluentes que estavam emitindo dos seus automóveis, e eles fizeram declarações falsas sobre a emissão, para reduzir a quantidade de emissão, porque a emissão tinha uma quantidade mais alta, e com o objetivo deles era tentar gerar como se fosse aquela ideia do mantra da maximização do retorno do acionista, porque tu apresentaria um quadro positivo que tu não estavas causando, só que tu traria mais benefício e mais retorno financeiro para a empresa, aquele questionamento que a gente fez ali no início. E o que aconteceu? No fim, descobriram tudo o que aconteceu com essa empresa, houve uma crise de confiança com essa organização, e aí foi CEO demitido, todo mundo que estava envolvido no processo foi abandonado por causa do processo, foi demitido porque houve uma mentira e houve uma descoberta de um problema de crise de autenticidade. As pessoas estavam oferecendo uma coisa que não existia, então estava incoerente com aquilo que a gente estava oferecendo. Então, isso para vocês entenderem a importância que é a gente ser autêntico em se conhecendo e também conhecendo essa parte da nossa cultura da organização. Um exemplo hipotético, seria o caso de uma organização que ela necessita de uma solução, e uma solução, digamos que pode ser muito importante para mim, uma empresa que, por exemplo, se eu tivesse uma empresa, o Rodrigo tivesse uma empresa, e você tivesse outra empresa, o nosso negócio é muito parecido.
e essa empresa apareceu no mercado para oferecer uma solução que eu sei que vai ser extremamente decisiva para mim, para você também, e essa empresa, e na hora de eu fechar um negócio com essa empresa, eu falo assim, olha, eu quero fechar contigo, só que eu quero um contrato de exclusividade. Só vais prestar esse serviço para mim. Então, o que vai estar acontecendo nesse processo da autenticidade? Eu estou inibindo a possibilidade de você, do Rodrigo, crescerem e terem uma solução parecida pela questão exclusivamente de eu crescer nesse processo. Então, no longo prazo, eu posso simplesmente crescer e posso fazer vocês dois quebrarem o negócio nesse ponto. Só que a gente não tem essa ideia do processo do bem comum. A gente tem ideia exclusiva do pensamento da minha opinião. Eu quero a coisa só para mim. Então, essa ideia da genuinidade, a ideia da autenticidade, ela fica preterida nesse exemplo, nesses dois exemplos que eu passei. Por isso que agora fica um pouco mais fácil vocês contextualizarem qual a importância de a gente ser autêntico e ser fiel ao nosso discurso e às nossas práticas. Aquilo que tu fala é aquilo que você tem que pregar, é aquilo que você deve fazer tanto no online quanto no offline. Em todos os momentos que você vai viver na sua vida, você tem que ser autêntico, tem que ser você mesmo. E esse é um processo que a gente vai construindo. Começa no passado, tem o meu presente, e no futuro, cada vez a gente tem que buscar ser melhor, ser mais transparente pelo bem comum. Senão você acaba se prejudicando, né? Vai se prejudicando. Sem dúvida. Né? Na medida, no passar dos tempos. E assim, são várias coisas, até fiz anotação, mas uma das coisas que me chamou a atenção até levantar, né, sobre a autenticidade, isso aí conversamos nos bastidores também, foi que uma coisa que a gente percebe, né, o mundo ele está cada vez menos autêntico, né, está cada vez menos autêntico, ou seja, e as pessoas estão procurando aquilo que é real. Ao mesmo tempo, então assim, para você, eu acho que hoje a crise de autenticidade ela é grande. Então, o que a gente percebe? As redes sociais, por exemplo, virou uma coisa chata. As pessoas vão lá e te seguem. Elas te seguem, curte todas as suas fotos. Qual é a sua reação de reciprocidade? Você vai lá e segue também. Vai seguir a pessoa. Mas eu digo para você que assistiu até esse momento, vai lá. Essa pessoa que fez isso, essa empresa que fez isso, vai lá, porque às vezes nem te interessa, tá? Mas só pelo fato dela ter te seguido, você acha, nossa, como é que ela está, por que ela está me seguindo, como é que ela me achou? Uhum. Mas vai lá para você ver depois de 2 dias, essa empresa ela já deixou de te seguir. E às vezes, já aconteceu comigo, inclusive, pessoas que eram personalidades fazer isso. Personalidades. Então você percebe que é a briga e a busca de likes. Diferente, tem pessoas hoje que são personalidades, inclusive tem uma banda que eu sou super fã, né, desde criança, desde menino, que é eu vou falar aqui porque é uma banda que eu sou fã mesmo, que é o Sampa Crio, já faz desde moleque, fez muito parte da minha infância, e teve um dia de São Paulo, teve um dia que eu peguei e curti, né, uma publicação do Sampa Crio, tudo, e de repente ele me seguiu. Mas só que ali o caso é mais autêntico. Então eu percebo que ele tem um número restrito, mas mesmo assim ele valida o meu trabalho, porque diversas coisas, né? O vocalista do Sampa Crio, então diversas coisas ele vai lá e curte. E quando não, ele vai lá e compartilha. Ele compartilha aquele momento. Então você percebe que é um tipo de profissional. Esse é um cara autêntico. Então ele vai lá, então constantemente ele está divulgando também o que eu faço, ele está curtindo, ele está comentando, as enquetes que eu faço, ele comenta. Então isso é autenticidade, né? Mas é aquele cara que não deixou de seguir, pelo contrário, ele está ali porque realmente faz sentido aquilo que eu estou falando, né? Então esse é um dos pontos. Depois eu percebo também que acabei anotando aqui, missão, né? A missão muitas vezes é incompatível não compactua com as atitudes das pessoas que estão na empresa. Também é um outro fator que eu acho que pega muito quando o assunto é autenticidade. Tratar bem o cliente, mas não trata bem o fornecedor. Tem mais essa, né? Quer dizer, o cliente, a pessoa dá risadinha assim, nossa, a pessoa está aberta. Qualquer ação de venda que a gente vai fazer, a gente percebe quando entra na loja, entra em algum lugar, a pessoa recebe a gente com aquele sorriso. Quando sabe que a gente vai vender alguma coisa, parece que o rosto ali cai, né? Então já percebe também quanto a pessoa não tem autenticidade para aquele momento. Por quê?
Se ela é uma pessoa humana, ela vai ser humana com qualquer pessoa. Então, e a mesma aí que me deixa assim, por isso que eu falo que o mundo aí cada vez mais hipócrita, é a mesma pessoa que às vezes está postando na rede social, defendendo um lado e defendendo o outro, falando que tem que ser, né, que tem que salvar o mundo e tal, e não é desse jeito. É uma pessoa que ela não salva nem o espaço que ela não defende nem o espaço que ela trabalha. Ela não consegue salvar o próprio espaço, né? Depois, em quarto, quer cantar o cliente, mas culacha o colaborador. Também tem esse lado também, quer Demais dizer, isso. deixa de ser autêntico, né? E da minha parte aqui, Andrei, eu vou até encerrar da minha parte, tá? Depois você pode até continuar, se tiver mais alguma coisa. Mas eu vou tem aqui que tem alguns pontos que eu notei que dizendo que não é simples e não é fácil você ser autêntico e o porquê disso, né? Primeiro ponto aqui eu notei. Primeiro que quando você é autêntico, você não agrada todo mundo. Você tem ali, você tem a sua tribo. E aí a minha pergunta é para você: você está preparado para receber críticas? Você está preparado para a pessoa vir também detonar? Porque ela não faz parte, né, daquele teu mundo. Não digo todas as empresas, não digo todas as pessoas, mas frequentemente acontece isso. Segundo, ser autêntico visa defender com unhas e dentes os seus valores, né? Então, imagina que você defende os seus valores, de repente você deixa de defender. Isso pode ver que nesse mundo das redes sociais acontece isso. Quando você deixa de defender os seus valores, também cai os seus seguidores, você deixa de ser aquela pessoa, né? Aquela pessoa que as pessoas veneram, que as pessoas acreditam, que as pessoas realmente curtem. E por último, eu costumo dizer que ser autêntico é fazer escolhas. Né? Então, ser autêntico é fazer escolhas. Então, você está preparado para escolher ser autêntico? Parece até banal, parece até uma pergunta que não faz sentido. Mas quando eu digo fazer escolhas, neste momento imagina você não prostituir, por exemplo, o seu mercado, o seu produto, o seu serviço, a partir do momento que você vê que parece que as coisas estão decaindo e você sempre foi uma pessoa que valorizou muito aquilo que você considera valor, que é aquilo que você é autêntico. Então, ou seja, a partir daquele momento você deixou de entregar, a partir daquele momento as vendas caíram, ou seja, a parte econômica caiu, aí de repente você começa a defender uma coisa que você nunca defendeu. Né? Então, por isso que eu falo, que quando você faz uma escolha, a escolha de ser autêntico, dificilmente você vai ter a chance de voltar atrás, de pisar, né, dar aquela pisadinha atrás. Tem uma empresa em Florianópolis também, alguns tempos, quando eu dava aula para um grupo de jovens, nós somos essa empresa, olha como que foi, essa empresa, a Starbucks ainda não estava aqui, e essa empresa, ela meio que imitava a Starbucks. Ela escrevia o nome da pessoa no copo. E o que eu falei para meus alunos? Gente, olha, tem uma empresa aqui em Florianópolis, isso há muitos anos, né? Tem uma empresa aqui em Florianópolis que quando você vai lá, ela escreve o nome no copo e tal. Vamos lá, então vamos fazer uma saída técnica aqui da escola e vamos lá. Fomos até lá. Andrei, foi grande a minha vergonha que eles não escreveram o nome de ninguém no copo aquele dia. Sacanagem. Aí é o seguinte, imagina só que a molecada falou: professor, você mentiu pra gente. É mentira, professor. É mentira. Então, assim, para encerrar minha parte, esse lado da autenticidade, assim, né? Então, olha só, né? Então, olha quantas armadilhas a gente pode cair também por causa de por causa de uma coisa que eu fazia. Por quê? Porque eu me inspirei no meu concorrente, inspirei em outras empresas, mas que, na verdade, eu não sou assim e eu não treino a minha equipe também para ser assim. Não tem como. Então, Rodrigo, a gente está vivendo muito em um cenário de desconfiança, né? Em tudo que a gente faz, o mercado, todas as pessoas têm desconfiança. Não vivemos numa sociedade de confiança hoje, que a gente parte da confiança, a gente parte de uma desconfiança até que a pessoa prove o contrário para a gente. Então, no mercado, já que a gente está vivendo esse processo de desconfiança, nós temos um favorecimento para as organizações, para as marcas, para as pessoas que elas tenham autenticidade, porque a autenticidade ela é potencializada. Nós temos assim como se fosse um diferencial competitivo. Quem é a pessoa que sabe o que está fazendo, por que ela está fazendo, ela conhece a sua história, ela sabe como apresentar e vai mostrar para todo mundo que aquilo realmente é o que ela defende com as unhas e dentes, e não importa a situação, pode ser aqui na imagem, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar que passa, tu vai conseguir passar credibilidade.
E a tua credibilidade só vai ser construída no momento que tu conseguires identificar essa tua autenticidade e tu desenvolver a tua jornada desse jeito. Tu construir uma jornada pessoal pautada nessa autenticidade, deixando de se tornar aquela ideia da referência das outras pessoas, de tentar copiar o que os outros estão fazendo, deixar de seguir aquilo que os outros estão impondo para a gente, o que o mercado fala que eu tenho que fazer desse jeito, então eu tenho que fazer desse jeito. Por que tu não pode fazer de um modo diferente? A autenticidade está aí para te mostrar exatamente isso, para te criar a tua verdadeira identidade, para te mostrar que tu pode ser mais transparente e não só ser transparente com todo mundo, mas tu vai ser transparente contigo mesmo. E aí, no momento que tu consegue ser transparente contigo mesmo, tu consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas, e principalmente na tua própria vida. Sem sombra de dúvida. Bom, é um assunto para a gente ficar a tarde inteira falando, né? O dia Com todo certeza. Falando sobre a autenticidade, um bate-papo muito gostoso, né, André? Essa nossa, com certeza, amigo. Esse nosso Sem momento dúvida. aqui é algo que a gente faz. Uma coisa que eu quero que vocês que estão assistindo o nosso canal, que vocês percebam, né? Acho que uma das coisas, quando a gente fez a parceria, né, Andrei, de forma alguma, nós um dia sentamos para ver a parte financeira. Esse não foi o Nunca foi visto. nosso objetivo. É que eu e o Andrei, nós somos muito apaixonados por essa palavrinha aqui, ó, encantamento. Né? Nós somos muito apaixonados, não só pela palavra, mas pelo fato de poder encantar alguém, de encantar pessoas. Então, você vai ver, sim, eu e o Andrei, assim, meio, né, fulo da vida, no momento que a gente vê coisas erradas que vai envolver encantamento. Assim, uma vez que o Andrei já falou sobre a pizzaria, né? Sim, então, tu também já falaste sobre a pizzaria? Já também. Então, assim, eu acho que o mais prazeroso é a gente conseguir, eu acho que na minha atitude, na atitude do Andrei, né? Eu acho que, assim, a nossa amizade é autêntica, né? Baseado no que eu faço, eu dou palestra, o Andrei também. Então, baseado no que a gente faz, a gente é autêntico. E uma das coisas que eu mais ouço das pessoas quando eu estou, principalmente quando eu estou fazendo palestras com algumas personalidades, com algumas pessoas que são referência. E sabe, eu vou dar um exemplo aqui que, tá vendo? É muita coisa que vem, mas vale a pena falar sobre isso. Teve um dia que eu cheguei no aeroporto em Chapecó e eu iria percorrer até Concórdia e ministrar uma palestra, uma empresa em Concórdia. E ali, quando eu cheguei na cidade, quando eu cheguei na cidade, tinha junto comigo, nessa viagem, tinha junto o casal com mais uma criança, que estava no banco de trás. Eu conversei normal com essa família, e conversando bastante e tal, e depois eu me apresentei, falei, não, inclusive eu vou dar palestra lá na empresa, né, e vocês vão participar, você vai dar palestra, tudo, aquela coisa toda. E, gente, depois quando eu cheguei no hotel, a menina, né, que é a Dani, que é da empresa lá que eu fiz a palestra, ela pegou e falou comigo, Rodrigo, é por isso que a gente admira. Eu falei, mas o que aconteceu, Dani? Ela falou assim, não, é porque você permitiu que um dos nossos clientes viesse com você no mesmo carro. Eu falei, o quê? Falou, sim, que tem pessoas que não permitem. Né? Tem pessoas que... Então, ela me pediu antes, falou, Rodrigo, tem problema se um dos nossos clientes, né, que vai participar desse teu evento, será que tem problema eles virem com você? Eu falei, para com isso. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas aí você vê que são pequenas atitudes. Eu falo, a parte mais gostosa para mim não é aquilo que você recebe em termos financeiros, mas é você saber que você fez a diferença. Poxa, numa coisa assim que eu falo que não é nem fazer a diferença. Porque eu falo que é banal, né? Falar que isso é a diferença, é você fazer a diferença. Isso é eu ser eu mesmo, eu acho que o Andrei faria da mesma forma. Então, assim, gente, a gente é ser humano, né? Então, eu acho que quanto mais autêntico a gente mostrar, melhor para a gente. Certo? Pensa, né, Rodrigo, de chegar ali e falar assim, não, eu quero ir sozinho, aí chegar lá na hora do palco, tu vai falar assim, não, porque a gente tem que favorecer, tem que estar todo mundo junto, não sei o quê. Pessoa. Eu falo, André, uma coisa assim, ó, eu jamais sou capaz de falar alguma coisa, né, isso como palestrante há muitos anos, eu jamais sou capaz de falar alguma coisa no palco, aquilo que eu não vivencio, né. Coerente, claro, isso aí. O assunto é a humanização, quando o assunto é humanização, cara, eu falo que eu não abro mão dos meus valores, não abro mão das minhas crenças, né? Então, é algo que a gente sempre cada vez mais valoriza. E, gente, queremos agradecer a presença de vocês aí, assistindo essa nossa troca de ideias sobre
a autenticidade. Mais uma vez, queremos pedir, vai lá, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, deixe seu comentário, o que você achou. Esse vídeo com certeza foi longo. Então, se você assistiu esse vídeo todo, deixe seu comentário aqui, tá? Um desafio que eu faço para vocês. Então, deixe seu comentário para ver se realmente o que desse vídeo fez a diferença na sua vida. Se você é vendedor, se você é líder, se você é atendente, independente qual o seu cargo, mas tenho certeza que este conteúdo é rico para o seu dia a dia, para aquilo que você trabalha, para aquilo que você vive. Andrei, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado hoje pela Valeu, obrigado, parceria. pessoal. Foi excelente. Próxima semana estaremos de volta também com Caçadores de Encantamento. Um grande abraço, gente. Valeu, um abraço. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.